uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. É com muita alegria que, mais uma vez, nos reunimos em uma atividade de reflexão, e hoje em torno de um tema tão necessário e urgente a cada um de nós, que é compreendendo a compreensão. Compreensão é a capacidade de compreender, entender ou perceber algum significado. É, portanto, um processo cognitivo, ou seja, que é referente ao conhecimento, e que demanda habilidade de interpretação de determinado contexto ou circunstância para a apreensão e o discernimento. Mas compreensão é também a aptidão de ser tolerante, complacente e empático. Empatia é a disposição de se colocar no lugar do outro e, com isso, ser capaz de enxergar o mundo com os seus olhos e perceber seus sonhos, suas dores, de modo solidário e fraterno. Para Morin, a fraternidade é a via, né, com V maiúsculo, o caminho de transformação para a humanidade chegar ao futuro. Por isso, ele indica a necessidade da escola, desde cedo, ensinar a compreensão. Maria Cândida, você quer dar suas boas-vindas? Depois eu apresento os palestrantes. Sim, eu quero apenas expressar minha alegria de estar aqui hoje recebendo a querida Maximina, né, Freire, nossa amiga da PUC São Paulo. É uma honra, uma alegria recebê-la, professora, e também ao professor Marcelo Furlim, muito grata pela sua presença, e realmente eu tenho certeza que será uma noite inesquecível para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, né? E, posteriormente, nós observaremos, né, comentaremos algum aspecto importante da fala de vocês, que eu tenho certeza vai marcar todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Maria Cândida. Agora, abram aspas, nos cenários diversos do contemporâneo, vias de desumanização movimentam as sociedades de todos os. Nesse webinário, a reflexão sobre a via da compreensão, singular e sem rupturas, contribuirá para refinar a percepção dos e das participantes sob a inspiração do pensamento de Edgar Morin e de Paul Ricoeur. Fecham aspas. Eles que escreveram isso, os nossos palestrantes de hoje, os nossos queridos amigos e parceiros de pesquisa, os professores Maximina Maria Freire e Marcelo Furlim, que apresentarei brevemente diante de um currículo Lattes de inúmeras páginas. Eu vou fazer um breve resumo aí dos diversos créditos dos nossos amigos. A professora Maximina possui graduação em Letras, Português e Inglês e em Pedagogia, mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de Toronto. É professora na PUC de São Paulo. Tem experiência nas áreas de Linguística Aplicada, Educação, Tecnologia Educacional e Educação à Distância, atuando em docência, pesquisa, extensão e orientação, principalmente nos seguintes temas: formação de professores em e para contextos presenciais e digitais, planejamento, implementação e avaliação de interfaces digitais e ambientes digitais de ensino-aprendizagem, tecnologia educacional, educação à distância, reflexão e representações sobre a prática docente, abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa de pesquisa, ensino-aprendizagem de idiomas, ensino-aprendizagem e formação de professores na abordagem instrumental, complexidade e transdisciplinaridade, transmídia e transletramento.
é líder do grupo de pesquisa sobre abordagem hermenêutico-fenomenológica e complexidade, cadastrado no diretório de grupos do CNPq, e nos dá a honra de participar do nosso Comitê Científico Internacional aqui do CEP Edgar Morin. Bem-vinda, professora Maximina. Já vou apresentar também o professor Marcelo. O Marcelo também, nosso grande amigo, é pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, tem doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em Didática do Ensino Superior também pelo Mackenzie, especialização em Português, Língua e Literatura pela Metodista de São Paulo, especialização em Liturgia, Ciência e Cultura pela PUC de São Paulo, licenciatura em Letras pela FMU, é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, da Faculdade de Teologia, também da Unesp, é docente do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, é líder do grupo de pesquisa NAHARI, Ação Docente e Narrativas, pesquisador colaborador na Universidade Federal do ABC, professor convidado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, examinador oficial da Universidade de Cambridge, cooperador na Universidade Complutense de Madrid, nas áreas de Educação e Comunicação, é vice-presidente da rede Visões Cruzadas sobre a Contemporaneidade, sediada na Universidade de Coimbra, coordenador do GT, Direitos Humanos, Ecoemergência Fundamental, do projeto Casa Comum e Novos Modos de Habitar Interculturalmente, Teologia Pública e Ecologia da Cultura em Tempos de Pós-Pandemia, da Universidade Católica Portuguesa. Também seja muito bem-vindo, Marcelo, e muito obrigada aos dois, desde já que tenhamos aqui uma noite produtiva e muito agradável. Muito obrigada. Passo a palavra, então, à professora Maximina ou ao Marcelo. Quem começa? Então, Mina, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabel e Maria Cândida. Gostaria de agradecer muito a vocês duas pelo convite para estar aqui essa noite, compartilhando com o Marcelo dessa fala, né? Espero que seja bastante interessante para todos. Agradeço a presença de todos os ouvintes aqui, todos e todas, e dizer que é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, num centro que leva o nome do nosso grande mestre, né? Do nosso grande inspirador. Ok, para que vocês possam, então, ir acompanhando a minha sequência, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então, para mim, os slides funcionam como um guia para o desenvolvimento do meu raciocínio e também para que eu me controle um pouquinho na questão do tempo, né? Então, a nossa fala gira em torno de uma tentativa de reflexão sobre esse tema, compreendendo a compreensão. E nós vamos abordar esse tema na perspectiva de dois autores. Eu vou falar sobre a perspectiva de Morin e Marcelo depois vai falar sobre a perspectiva de Riquel. Então, para iniciar a minha fala, que vai ser, então, sobre essa perspectiva morraniana, né? A partir da complexidade vista por Morin, eu trago para vocês dois termos, tá? Eu trago para vocês o termo informação e o termo conhecimento, para a gente pensar um pouquinho no significado destas duas palavras, tá? Em primeiro lugar, informação. Informação é alguma coisa que chega até nós por diversos canais, né?
pelo rádio, pela TV, pelos jornais, por reportagens, pela conversa com outras pessoas, pelas redes digitais, né? E vem, hoje em dia, a gente pode dizer que vem na forma de um bombardeio, né? Nós somos bombardeados diariamente por milhares de informações. Mas o que é uma informação? Se nós fôssemos tentar conceituar a informação, definir, nós poderíamos dizer que uma informação é um relato, pode ser um relato, uma descrição, uma narrativa a respeito de um determinado fato, de um assunto ou de uma pessoa, né? Então, a narrativa ela vem sempre trazendo algum tipo de dado, né, de um acontecimento, de um assunto ou de alguém, né? Essa informação, então, ela está conectada, ela está relacionada à ideia de emissão e de recepção. Alguém emite uma informação que vai ser recebida por outras pessoas, vai ser recebida num outro lugar, então ela envolve o sentido de transmissão. Pode haver uma resposta direta, pode haver uma resposta indireta, e nessa transmissão pode haver algum tipo de ruído. Mas o importante da informação é esse caráter de transmissão, é esse caráter transmissivo. Alguém emite e alguém recebe essa informação. Isso nos faz, então, pensar que a informação ela exige de nós um tipo de processamento, um processamento que é relativamente mais simples, que é chamado de entendimento. Ele exige um tipo de decodificação que me permite entender a informação que chega até mim, certo? Às vezes eu não consigo entendê-la, às vezes a emissão é propositalmente dúbia para causar algum tipo de mal entendimento. Aí nós temos os vários exemplos das fake news, né? Mas, enfim, a informação tem esse caráter transmissivo que visa ao entendimento. E aí a gente pensa, bom, então a informação, ela é a mesma coisa que conhecimento? Toda informação se converte em conhecimento? E a nossa resposta é de que não. Conhecimento exige um outro tipo de processamento. Exige um processamento mental diferenciado, mais elaborado do que aquele que acontece com a recepção de uma informação que é transmitida. Esse processamento elaborado, ele vai acontecer tanto individualmente quanto socialmente ao mesmo tempo, porque ele se refere ao tratamento da informação, ele se refere a essa articulação desses dados que eu vou recebendo, ele se refere a uma tessitura dessas informações com aqueles conhecimentos prévios que eu já tenho, com a minha bagagem cognitiva e experiencial, para que haja ou não uma inter-relação entre esse conhecimento, entre essa informação nova e os conhecimentos prévios, para que essa informação seja transformada em conhecimento. Então, esse processamento que é necessário, né, para a transformação, é um processamento que exige ligações e relações internas e externas simultaneamente. É um processamento que exige construção e não transmissão. É um processamento que, portanto, vai gerar compreensão e não entendimento. Ele vai além do entendimento. Existe uma fase de entendimento, mas ele vai além do entendimento. Bom, isso melhor. Ele vai ser um entendimento mais elaborado, mais sofisticado, transformando-se em compreensão. Então, grosso modo, a gente poderia dizer que a informação ela tem partes, né?
detalhes de um determinado fato ou de vários fatos, que podem ser considerados separadamente, mas que quando eu vou transformar em conhecimento, eu tenho a presença do sujeito. O sujeito vai articular, vai tecer essas informações, essas pequenas partes, num todo que nunca se completa, porque o conhecimento está sempre em construção. E o conhecimento, como ele é articulado, ele não tem uma única forma, ele pode ter formas diferentes, em determinados momentos e para determinadas pessoas. Então, esse conhecimento é essencial, o conhecimento é essencial para se enfrentar os riscos permanentes do erro e da ilusão. Como diz Morin, os erros acontecem nesse processo de compreensão, a ilusão também, mas eles não devem ser menosprezados. Precisamos também articular os erros, refletir sobre os erros e aprender com eles. O conhecimento é uma arma muito potente para o combate em prol da lucidez. Então, desenvolvendo o conhecimento, nós nos tornamos indivíduos cada vez mais lúcidos e capazes. O conhecimento precisa ser entendido em termos do que Morin chama de um conhecimento pertinente. O conhecimento pertinente é aquele capaz de compreender os problemas globais, fundamentais, para neles inscrever os conhecimentos parciais e locais. Se vocês repararem a figura, ela é toda articulada de partes, ela é toda formada por partes que se ligam e que formam um todo. Então, a relação parte-todo é muito importante. Então, o todo e as partes devem ser articulados e pensados para que eu possa construir um conhecimento que seja pertinente, que seja útil, que seja um conhecimento que dê conta da complexidade do real. Mas Morin faz um questionamento muito interessante a respeito do conhecimento. Primeiro, ele faz uma afirmação. Ele diz: o conhecimento não se conhece a si mesmo. E ele questiona: o conhecimento de que falamos é verdadeiramente conhecente? É verdadeiramente conhecido? Nós sabemos sobre o que falamos quando falamos sobre conhecimento? E, na verdade, quando a gente começa a ver a nossa vida, né, escolar, por exemplo, a gente percebe que muito pouco nós sabemos a respeito do que é o conhecimento. Nós temos muitas informações, mas sabemos pouco do conhecimento. Nós podemos, assim, comentar a beleza, Maximina, da sua didática, do que você está trazendo para nós, com tanta clareza, né? Com tanta beleza, e realmente está sendo precioso para nós sistematizarmos todas essas, né, a obra do Morin, que permeia também, né, todos esses conceitos. Precioso, muito grata, muito obrigada, e fica tranquila que depois nós fazemos os cortes necessários, né, para que tudo se restabeleça muito bem. Maravilha de slides, maravilha de, né, e tudo isso que você está trazendo para a gente. Muito grata. Obrigada, Maria Cândida. Esse questionamento de Morin é um questionamento bastante importante, né? Porque conhecer o conhecimento é essencial. O problema é compreender o que é compreender. Nós temos o conhecimento que combate, né, o erro e a ilusão. O conhecimento que vai eliminar a inteligência cega. O conhecimento é capaz de
fornecer ao homem elementos que possam tirá-lo do exercício dessa inteligência cega. Esse conhecimento é um conhecimento que o leva à compreensão intelectual e, especialmente, à compreensão humana. A compreensão humana que permite que ele consiga compreender os valores humanos, os valores da sua condição humana, que ele não só cresça intelectualmente, acumulando uma série de informações e conhecimentos sobre a vida, sobre o mundo, mas especialmente sobre o homem, sobre a natureza, sobre a Terra e sobre esse planeta, e que ele possa desenvolver solidariedade, responsabilidade e ética. Então, essa compreensão, ela se desenvolve num sentido muito mais amplo. Não é uma compreensão simplesmente relacionada a conhecimento intelectual, mas um conhecimento integral, um conhecimento que articula intelecto e humanidade. Bom, eu acho que, falando disso, é evidente que a gente pense no paradigma disjuntor, que é o que está ainda muito presente na nossa vida e nas nossas escolas, infelizmente. Esse paradigma disjuntor é o paradigma da transmissão. Então, voltando lá para o nosso começo, é o paradigma da informação. É um paradigma que trata o conhecimento, que deveria tratar o conhecimento como construção, mas ele simplesmente informa. Então, o conhecimento é fragmentado, é disciplinar, é simplificado, é reducionista, visa-se a uma hiperespecialização que acaba isolando o conhecimento das demais relações, explora-se a parte pelo todo e há uma generalização. Então, a gente percebe que o foco está na informação. O indivíduo está pouco presente, o sujeito está pouco presente nesse pensamento. Esse pensamento, ele espera que futuramente o indivíduo, sozinho, seja capaz de fazer uma articulação e juntar essas informações e formar um todo que nesta visão se completa. Então, o papel do indivíduo, do sujeito, é um papel pouco considerado e que fica no nível da expectativa futura. O sujeito não está envolvido neste plano. Mas, se nós pensarmos no pensamento, né, se nós considerarmos o pensamento sistêmico complexo, nós temos uma mudança bastante significativa, porque ele entende a construção, ele objetiva a construção, a religação. Portanto, ele está relacionado com um tipo de processamento muito mais sofisticado, não só informativo. Se ele lida com construção, ele traz o sujeito para o conhecimento. Ele introduz o sujeito nessa construção do conhecimento. Então, ele não fragmenta, não é linear, ele relaciona todas as partes, ele imagina a incompletude como constituinte de tudo. A recursividade, a imprevisibilidade, a transdisciplinaridade, que não elimina as disciplinas, mas intensifica e dinamiza o diálogo entre elas na construção de novos conhecimentos. É um pensamento multidimensional e multireferencial.
Então, esse pensamento é um pensamento que vai se compondo, que se constrói, desconstrói, reconstrói. Ele não tem fim, ele não tem, o conhecimento não tem uma completude. Ele vai se modificando continuamente. Nesse sentido, então, se eu contrastar as duas representações, né, que eu peguei para ilustrar esses dois tipos de pensamento, eu tenho, de um lado, o pensamento que focaliza a transmissão e que tem uma expectativa de que talvez um dia o sujeito articule essas informações que recebeu, que foram transmitidas a ele, e, de outro lado, o pensamento que constrói, que tece junto e que vai se modificando. Então, como lidar com isso? Morin nos propõe uma reforma do pensamento. Mas como vamos entender essa reforma do pensamento? Será que é a passagem de um tipo de pensamento a outro tipo de pensamento? Seria uma mudança de paradigma? Vamos deixar esse paradigma anterior da transmissão de lado e vamos adotar o paradigma da construção? Seria isso que Morin fala? Morin nos diz uma coisa muito importante que acho que vale a pena retomar. Ele diz: a reforma do conhecimento e do pensamento depende da reforma da educação, que depende da reforma do conhecimento e do pensamento. A regeneração da educação depende da regeneração da compreensão, que depende da regeneração do eros, que depende da regeneração das relações humanas, que, por sua vez, dependem da reforma da educação. Todas as reformas são interdependentes. Tudo isto engajaria o grande círculo virtuoso na vontade de concretizar a missão histórica do saber, viver, pensar, agir do século XXI. Uma missão como essa seria mais do que uma reforma, mais enriquecedora que uma revolução. Seria uma metamorfose. E pensando nisso, pensando nessa ideia de reforma como metamorfose, eu fico pensando que a questão não é uma passagem, não é uma mudança de paradigma, mas eu trago agora para vocês a minha visão para que depois a gente juntos discuta. Será que a questão não estaria em nós considerarmos o paradigma tradicional em muitos dos seus aspectos como uma base para estabelecer um diálogo de opostos com o paradigma complexo e estabelecermos, assim, um diálogo de opostos que se complementam? Acho que durante muito tempo a gente ficou tentando romper com esse paradigma e não rompemos. Será que a grande metamorfose não é o estabelecimento desse diálogo de opostos? E eu termino aqui minha fala, deixando essa pergunta no ar para a gente discutir depois. E eu agradeço a vocês a atenção e passo a palavra ao Marcelo, então. Espetáculo! Obrigada. Espetáculo! Muito obrigada, Nina. A palavra é sua, Marcela. Depois a gente comenta ainda um pouco mais no final. Muito obrigada. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite a Isabel, minha querida amiga e também participante do mesmo programa de pós-graduação. Professora Maria Cândida, que conheço bastante pela literatura, pelos textos escritos. A Maximina, com quem aprendi o que é complexidade desde 2009, então um bom tempo de caminhada, não é? E também boa noite
a quem está aqui. Também anuncio a presença de alguns alunos e alunas lá da Metodista que estão aqui. Também colegas como o Elvis, que está aqui. Agradecer a presença nesse momento no qual nós trazemos algumas provocações. Agradecer a Mina por esse panorama tão didático e tão profundo, que, na verdade, é um panorama de complexidade, não é? E, a partir dessa leitura, fazer uma aproximação epistemológica entre autores que, de certa forma, desenham o mesmo horizonte. Eu sempre começo a minha fala com algumas citações do colega anterior. Eu trago o que a Maximina trouxe como nutrição e que abre a minha fala, que é justamente a questão do conhecimento. O ser que é destinado ao conhecimento. Por isso o conhecimento é pertinente, porque ele é a essência do ser humano. Qual é o grande risco da humanidade em todos os tempos? É o risco do erro, como disse a Mina. É o risco da ruptura. Esse risco do erro, ou se quisermos também da ilusão, pode trazer a ruptura, a quebra de uma história, a quebra de uma trama, ou melhor ainda, ou no caso pior ainda, não é? A quebra daquilo que entendemos como ficção. Nesse sentido, a nossa busca pelo conhecimento pertinente e sólido traz para nós uma expressão que vem do texto de Morin e que está também no pensamento de Riquet. É a virtude. É o círculo da virtude. E nós, no século XXI, estamos diante de potências de dois grandes círculos. O círculo do erro, do vício, e o círculo da virtude. Obviamente, nós optamos pelo círculo da virtude. E por isso estamos aqui conversando. Eu vou partilhar a minha tela. Só um minuto. Aparece o slide? Sim. Está aparecendo? Sim, sim, está Então, perfeito. estamos criando esta tessitura por meio de dois autores, por meio de duas falas que pretendem ser complementares. Muito bem. Riquet é um filósofo da atualidade, é alguém que traz para nós um horizonte instigante sobre filosofia, linguagem e compreensão. É um filósofo da compreensão. Ele dirá a nós o seguinte: essa experiência de ser humano por meio da linguagem não é uma experiência de transformação, mas é uma experiência de viver a própria experiência linguística no ser. É uma experiência encarnatória, é uma experiência sensível, é uma hermenêutica que tem sentido. E quando eu digo sentido, é o sentir. Essa é a experiência anunciada por Riquet. Portanto, qual é a proposta, grosso modo, do autor? Qual é essa filosofia de compreensão que ele apresenta para nós?
é a proposta de um mundo possível. Esse mundo possível é habitável pelo sentimento, pela emoção e também pela esfera da linguagem. Nós estruturamos o mundo por meio da linguagem. Eu estou usando o termo linguagem no sentido geral. Nós formamos o mundo pela estrutura linguística. Então, este horizonte é alargado ou diminuído nessa proporção dos horizontes que são desenhados. Muito bem. Ricoeur não é um filósofo que produz uma prática de filosofia ou uma receita de ética. Pelo contrário, é um autor de vários horizontes. Mas ele mesmo vai dizer, na obra O Si Mesmo como Outro, ele prefere buscar a pequena ética. É a ética da humildade. É a ética da humanidade. É a ética do artesanato humano. É a ética das ligações e religações que a Mina nos trouxe. É a ética da construção do conhecimento. É a ética do pensamento sistêmico. Não é a ética do encaixe. E essa ética é pequena porque ela se faz humilde, ela se faz tangível, ela se faz realizável. Qual é a perspectiva ética trazida por Ricoeur? É justamente uma constituição que acontece pela linguagem. Essa ética se constrói a partir daquilo que nós sentimos, o sentido, e daquilo que nós interpretamos desse horizonte maior do sentido por meio das nossas leituras, por meio dos nossos termos, dos nossos recortes, que não estão desligados do todo, como a Maximina trouxe. Aqui está a relação da parte e do todo. O sentido é o todo, o significado é a parte. Esse jogo entre parte e todo é um jogo de encantamento que Ricoeur encontra ao nível da frase e ao nível do texto. Ricoeur se encantou diante do texto. E o texto, na leitura do filósofo, é o horizonte. Ele encontra essa riqueza ao nível da frase na obra Metáfora Viva, e consegue fazer um movimento epistemológico que nasce das bases de Saussure, da palavra. Ele reconhece em Benveniste o movimento crescente da frase e chega ao ápice do texto, da narrativa, que é temporalizada. Então, diante da frase, nós temos a metáfora viva, diante do texto, tempo e narrativa. É este encantamento, é este enredamento, é esta virtude que Ricoeur trará, que está em consonância com esta leitura sistêmica desenhada por Morin. Muito bem. Quando nós falamos em ser humano, falamos em história, falamos em narrativa, falamos em ficção. E duas vertentes podem ser destacadas. A relação entre a história narrada, a história patente, e agora o mais bonito, a história ainda por fazer. É a história latente. O latente e o patente trazem para nós o artesanato da intriga.
Esse jogo entre o latente e o patente dinamiza a intriga, o conflito que move o texto. É a trama. Não é o encaixe, como nós vimos das gravuras, né, Maximina, que você trouxe. Não é o mero encaixe, mas é a relação de interfaces que devemos buscar. Nesse jogo entre o latente e o patente, a parte e o todo, a informação que pode se transformar em conhecimento, nós temos uma unidade. Nós temos uma inspiração e uma visão. Esse jogo da construção narrativa é um jogo de construção humana que desenha a sua dimensão ética e política. Aqui está a dimensão da ética e da política, da democracia, da educação. É o ser humano que é nutrido para a construção da sua trama. É o ser humano que é nutrido na sua condição de complexidade. É o ser humano que pode fugir às rupturas. É o ser humano que é incentivado a narrar. Para que isso aconteça e para que o conhecimento seja um fenômeno candente, emblemático, nós podemos pensar, então, no ser humano e na sua identidade. Nós podemos e devemos buscar a nossa construção como humanos à luz da nossa identidade. E Ricoeur traz para nós um desdobramento muito interessante. 2 tipos de identidade. Ele vai chamar de identidade idem e de identidade ipse. A identidade mesmidade é o nosso número de RG, é o nosso CPF, é a nossa inscrição, é o número da sessão do Zoom. Mas, além dessa identidade, nós temos uma outra, que é a identidade ipse. É a identidade da alteridade, é a identidade do movimento. É a identidade que vai sendo transformada. Isso é muito interessante. Esse jogo entre as 2 identidades trará para o ser a sua identidade pessoal. E vejam, aqui também eu estou em consonância com a fala da Maximina. Nós não estamos abordando um processo de eliminação, mas um processo de interface, ou seja, o locus do mesmo que conversa com o locus do si mesmo. E aqui nós temos uma leitura de Ricoeur muito interessante. O alargamento do sujeito, então Ricoeur dirá, este eu que tem uma identidade idem, assume uma identidade do si mesmo. O si mesmo é um desdobramento do eu. Agora, uma gramática artesanal. O si mesmo é o reflexivo, o si, como partícula, daquele que se flexiona diante de si mesmo. Isso é belíssimo. Eu não tinha essa noção do pronome reflexivo. O si é a reflexão do sujeito para si mesmo. Ele se reconhece como aquele que vai se desdobrar. É na dimensão do si mesmo que o ser será capaz de falar,
de agir, de sentir de forma responsável. O homo complexus está aqui na plenitude do ipse, que surgiu de uma identidade idem, Ricoeur dirá para nós sobre uma vida boa. É a vida da justiça, é a vida da virtude, é a vida da capacidade, é a vida do caminho. Vejam aqui a metáfora do caminho, também de Morin. Este é o sujeito complexo, é o si mesmo. É o jogo entre o idem e o ipse. Então, chegamos a um conceito de Ricoeur muito forte, que é a identidade narrativa. É o movimento entre idem e ipse, parte e todo. É o diálogo entre opostos, como disse a Maximina, numa busca de complementariedade. E eu diria aqui, é a trama. É a trama da humanidade. É o alargamento do sujeito que, ao desdobrar-se, terá, então, o sabor da busca pelas dobras e desdobras em relação ao outro. Isso é virtude. Isso é ética. Isso é humanidade. Então, eu tomei a liberdade de chamar isso de identidade complexa. O mesmo movimento da identidade narrativa traz para nós um movimento de identidade complexa. Vejam aqui a relação entre os autores. Esta trama é repleta deste movimento de dobras e desdobras que parte do sujeito, o eu, que se reconhece como um si alargado narrativamente, ou ainda de forma complexa. Muito bem, quase terminando a minha fala, como esse movimento de compreensão pode acontecer sob a visão de Ricoeur? E eu chamei de dobras e desdobras narrativas complexas. Qual é o processo de construção textual que encanta o ser? Existem 3 momentos. Ricoeur fala para nós sobre a via longa. O que é a via longa? É a via da compreensão que não concorda com o cogito, penso, logo existo, mas que busca um desvio de compreensão que acontece por meio dos signos, dos símbolos, dos textos, dos tesouros da humanidade. Pensar é trazer dobras e desdobras textuais, simbólicas, artísticas. Esta via é longa. O caminho de Morin é um caminho longo, porque as ligações e religações trazem para nós um artesanato. O encaixe é muito simples, ou pode ser muito difícil também, mas as tramas exigem dedicação, cuidado e carinho. Qual é esse caminho? Diante do texto, Ricoeur se encanta e se rende. E ele percebe que o texto não existe sem o tempo, e que o tempo não existe sem o texto. Ele traz para nós 3 movimentos, 3 horizontes que são construídos para que, linguisticamente, encontremos, então, o horizonte complexo. Figuração, configuração, refiguração. São termos técnicos, eu vou ilustrar. Qual é a primeira etapa?
Enquanto eu falo, vocês podem fazer a leitura do slide. A primeira fase é a fase do mundo que precede o texto. Isso é belíssimo. O mundo nos precede, o sentido nos engole. Hoje está frio em São Paulo. Esse sentido é maior. O mundo precede. O mundo é o primeiro fenômeno a ser interpretado. É a primeira nutrição. O mundo precede o texto. Cada um de nós aqui está diante do mundo e nós faremos, a partir da segunda etapa, o nosso artesanato. Aqui, o mundo começa a ser transformado em texto. Ou ainda, aqui temos o movimento do todo e da parte e do todo. Num processo de interpretação, num processo hermenêutico que, bem realizado, garante esta trama. O mundo começa a se tornar texto. O mundo antes do texto, o mundo e o texto. E agora a fase que eu considero a mais emocionante. O texto que é oferecido ao mundo. Então, o ser diante do mundo, diante do horizonte sentido, ao fazer a sua interpretação, ele reelabora o seu existir. E o seu texto é oferecido ao mundo como uma primícia de interpretação. Nesse processo de textos oferecidos ao mundo, nós acreditamos que construiremos um círculo de virtude. O mundo antes do texto, mundo e texto, depois o texto oferecido ao mundo. Isso, na minha leitura, é o mesmo processo de ligações e religações. É um processo sistêmico. É um processo que não isola o termo. A grande mancha da humanidade é o isolamento do termo. É quando o termo está separado do seu contexto maior. Aqui está, então, esta leitura. Finalmente, o que é compreender a compreensão? É trazer o alargamento do eu que se torna o si mesmo pelo texto. É saborear o movimento do mundo que é do texto, o mundo e o texto como laboratório, o texto oferecido ao mundo, é justamente, como foi colocado pela Maximina, a construção pertinente do conhecimento que minimiza o erro, a ilusão, a ruptura, é a construção do círculo de virtude que diminui, que tira a força do círculo do vício. Então, nós que pesquisamos o mundo por meio da educação, somos anunciadores de um processo artesanal que deve permanecer vivo por meio de pensadores que trouxeram uma dinâmica ontológica, uma dinâmica que traz horizontes que devem sempre ser construídos. Então, aqui está a minha provocação, e agora eu agradeço a atenção de todos e todas. Podemos, então, fazer um momento, talvez, de partilha e de reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. E muito obrigada, Maximina, também, por essas apresentações tão bonitas, tão claras, tão didáticas,
e tão consistentes, né? Tão consistentes. Só agradecimentos. Antes da gente fazer a nossa provocação, quero deixar aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela, alguma pergunta, comentário. É só levantar a mão e a gente liga o microfone. O César já está se preparando aí, né, César? Eu tô no celular, estou procurando aqui onde eu levanto a mão. Tudo bem, não precisa levantar, a palavra já está com você. Desculpa a interrupção. Imagina. Parabéns pelas apresentações, muito legal. Eu queria comentar que eu entrei no mundo da educação, principalmente por um livro que eu li, que chama Ensino para Compreensão. Não sei se vocês conhecem, que é do grupo do Projeto Zero, lá de Harvard, e mexeu muito comigo, né? E a história do Projeto Zero é muito interessante, porque o Gardner e o Perkins, na década de 60, eles começaram a usar a arte para abrir a cabeça dos alunos para aprender matemática e ciências. Então já era uma proposta, eles eram alunos de pós-graduação naquela época, e fizeram um trabalho, assim, tem mais de 20 anos, né, até publicarem esse livro, mas eles foram chegando nessa ideia de que a compreensão era algo que, de fato, abria ou permitia, né, ir muito mais fundo, e o Perkins tem uma definição de compreensão que eu gosto muito. Ele diz: compreender é ser capaz de pensar e agir flexivelmente com aquilo que se sabe, né? Então, quando a gente pensa, né, eu posso saber alguma coisa, mas eu posso saber mecanicamente, eu posso saber reproduzir coisas, mas quando a gente diz que é pensar e agir flexivelmente, eu já estou dizendo, eu vou saber usar aquilo, e não vou usar em qualquer situação, vou usar para ir além, né? Então, esse livro, eles traduzem isso, como é que eu ensino para que isso aconteça, né? Então, eu queria só trazer esse ponto, que eu acho que essa definição de compreensão, ela está muito alinhada com o que foi colocado aqui, né? Ela dá, quando eles têm, depois no livro é muito interessante, eles colocam as dimensões da compreensão. Então, uma das dimensões é do conhecimento, a outra é dos métodos, né? Porque cada área tem os seus métodos e a gente usa esses métodos para colocar em ação, tem os seus propósitos e limites, tem eles chamam de formas, né? São as linguagens, o uso dos símbolos e toda, né, a linguagem de cada uma das áreas. Então, é interessante porque eles passam daí por todas as áreas do conhecimento. E, nesse sentido, acho que tem muito a ver com uma religação também, né? Eles não falam de Morin nesse livro, mas eles resgatam 100 anos de história da educação. E vem lá de Pestalozzi, vem de Dewey, e vão passando, né? E falam, o que tem de comum nesses 100 anos de história da educação? E aí eles chegam nessa concepção que eles fazem, né? Como é que se ensina, então, para a compreensão, que a gente abarca um pouco tudo isso. E eles mesmos dizem que não tem novidade no que estão falando. Mas a hora que você lê tudo junto, fica tão redondinho, né? Que eu achei que valia a pena comentar aqui, porque eu acho que é o lado prático, né? Como é que a gente põe na educação uma coisa como essa, que é tão importante, tão necessária. Então, era muito mais esse comentário e uma apreciação, né? Que eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Da gente ir além do conhecimento, né? Eu acho que a ideia da compreensão é o pensar no uso desse conhecimento, no uso ético, né? E uma capacidade de agir flexivelmente com ele. Obrigada, César. Sim. Alguém quer comentar? Eu gostaria. Eu comento. Quem falou? Alguém vai falar aí? Pode falar primeiro, é o Elvis, mas pode falar. Então, quando eu li esse livro, eu não sei se vocês estão falando do livro do Edgar Morin, como é que é o nome do livro? Deixa eu ver aqui.
As Grandes Questões do Nosso Tempo. Não sei se é desse livro que a Maximina está falando. Quando eu me deparei com ele, eu imaginava que eu ia vê-lo de novo lá na pós-graduação. E esses dias, minha professora da cultura inglesa citou a Maximina, que é a palestrante aqui, se eu não estiver errado, não, desculpa, e ela usando o Edgar Morin. A pergunta que eu queria fazer dado esse emaranhado, permita-me chamar assim, eu não vou encontrar outro nome agora, é o que veio na minha mente, esse emaranhado de essa complexidade, todo esse amalgamado, onde é que nós vamos parar? Porque, permita-me abrir uma outra pergunta, é muito discutido na faculdade. A BNCC, eu estou falando do ponto de vista de uma sala de aula, tá, gente? Eu quero localizar minha fala. A BNCC ela é um sonho consumado de décadas, né? Nós queríamos uma coisa mais sólida, consistente, organizada, sistematizada. E agora ela se tornou o sonho... Aquilo que nós chamamos lá atrás que fosse ideal para a nossa sociedade, parece que não serve. É engraçado. Por exemplo, é como você fazer um curso de datilografia e agora não faz sentido. Parece que a BNCC que nós pensávamos ser uma coisa que viesse a caber como luva no nosso tempo, não cabe mais. E aí, então vem a crítica. Parece que nós estamos numa busca infinita por um modelo que vai conseguir adequar, vai conseguir atender nossas demandas, mas nunca é pleno. Quando é que a medida do ter basta aí? Eu sei que não basta, eu sei que também não é uma pergunta simples, portanto a resposta eu até imagino, mas quando é que a gente vai dizer, puxa, agora nós chegamos no lugar? Porque o que a Maximina apresenta, e a professora leu o texto dela dentro da sala de aula, da professora de pós-graduação, e a gente fica pensando, uau, quando a Maximina escreveu isso aí, muito antes da pandemia, acho que 2007, 2009, a gente falou, essa mulher é uma profeta, porque olha o momento que a gente está e olha quando é que ela escreveu isso. Pergunta que eu quero deixar, qual é o limite disso? Quem vai chegar de novo com uma nova teoria? Quem é que vai dizer o que a gente está lendo agora é o, entre aspas, ideal, e vai falar, não, o que vocês entendiam lá em 2023, naquela palestra, não fazia o menor sentido, e vai dar um outro passo. Eu não sei se minha pergunta foi clara. Maximina, você foi citada. Eu gostaria de responder, sim. Olha, eu acho que nós nunca vamos chegar a esse ponto. Eu acho que nós nunca vamos chegar a definir um modelo, um padrão que vá servir para uma determinada época, que vá se enquadrar e que vá resolver todos os problemas. Eu acho que nem é isso que a gente procura, né? Uhum. Acho que, em primeiro lugar, eu não acredito que a gente chegue. E, em segundo lugar, eu acho que nem é isso que a gente procura. Bom. Eu acho que o que nós fazemos é olhar para a realidade, tentar entendê-la e ver como nós conseguimos lidar com os problemas que nós temos agora. Eu não acredito numa reforma da educação que venha de cima para baixo. Eu sinceramente não acredito. Esse ano faço 50 anos de magistério e até hoje eu não vi nenhuma reforma que chegasse perto de uma solução de problemas. E eu acho que, pela minha experiência, posso dizer que eu não acredito. Eu acredito naquela reforma que o professor faz dentro da sua sala de aula. Aquele professor consciente, aquele professor que vai procurar se atualizar, aquele professor que gosta do que faz, aquele professor que quer fazer cada vez melhor e ele vai procurar fazer alguma coisa. Então, é essa forma que eu acredito. É lógico que em determinados momentos a gente vê algumas alternativas e aquilo que a gente escreve, que põe no papel, são aquelas alternativas ou são aquelas diretrizes que, num determinado momento, foram pertinentes, mas elas não vão ser pertinentes sempre, não vão resolver os problemas sempre, né? Quando você fala que o movimento de cima para baixo é o que é pensado politicamente, se ele não parte, de que direção ele viria, então?
eu acho que viria de baixo para cima, A sabe? BCC não seria um movimento de baixo para cima, então? Ela foi de baixo para cima? Então, mas é o que eu digo, hoje ela é criticada. Até pessoas de baixo para cima, ela é um horror, por exemplo. Exagerando aqui, claro. O que acontece com a gente? Essa insatisfação, nunca... A nossa insatisfação, eu falo. Como lidar com isso? Eu acho que a gente teria que fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que a educação ela não deve estar ligada a governo, ela deve ser uma questão de Estado. Enquanto ela estiver ligada a governo, ela vai servir a interesses que vão mudar a cada 4 anos, a cada, sei lá, de tanto em tanto tempo. Então, ela vai para cá, ela vai para lá, é escola sem partido, ela vai mudando de acordo com a cabeça de quem chegar lá, né? Se for alguém mais ajuizado, talvez a coisa seja mais assentada. Se for alguém mais alucinado, talvez a coisa vire do avesso. Então, eu acho que a educação ela tem que ser uma questão de Estado, ela tem que estar fora de partidos políticos, ela tem que ter uma coerência e ela tem que ter uma continuidade. Não dá para de tempo em tempo, lógico que a gente tem sempre que repensar e tem que renovar, mas não como uma questão política, né? Eu acho que a gente tem que pensar a educação de uma outra forma. Talvez por isso a gente não chegue a uma reforma que seja minimamente satisfatória, né? E como diz o Morin, né, Mina, só completando para a gente encerrar essa pergunta, a reforma da educação, né, de acordo com o Morin, ela não acontece sozinha, ela não acontece se não acontecer uma reforma do pensamento. Acho que é isso que a Maximina fala quando ela diz que é de baixo para cima, que é construído no diálogo, que é construído... Você tem outras reformas, como o trecho que eu trouxe, que são interdependentes, né? Você vai mexer na educação, você tem que mexer nos outros sistemas também, né? Então, vamos mexer na educação, mas não aumentamos, mas tiramos verba da educação. Então, aí a gente fica meio, né? É uma coisa meio incoerente. Então, eu não sei, eu acredito muito na formação do professor, né? E na capacidade que ele tem de... Eu acho que a educação não ruiu completamente por causa dos professores, porque os professores estão aí bravamente. Olha o que os professores fizeram na pandemia, gente. Né? Então, eu acho que não sei, eu não teria uma fórmula, né? Eu não teria uma fórmula, mas eu acho que a gente tem, por exemplo, eu vejo na complexidade um apoio muito grande para a gente pensar e para a gente começar a mudar determinadas práticas, né? Uhum. Ok. Obrigada. Elvis? Não sei se respondi, Elvis, mas... Não, o Elvis é agora. O diálogo anterior foi com uma outra pessoa. Eu quero, primeiramente, agradecer e parabenizar a professora Maximina, o professor Marcelo, que eu passaria horas, passaria dias, passaria semanas ouvindo vocês. Que alegria. Que coisa boa, linda, muito boa. Como que a gente precisa da perspectiva poética, né, para além do prosaico aí, porque, né, meu Deus, que delícia ouvir vocês. Obrigado. À medida que o professor Marcelo foi falando, eu acho que as dobras e desdobras, as tramas, os entrelaçamentos com a fala da professora Maximina foram ficando muito claras, né? Foi uma conexão muito bonita mesmo, uma interligação muito legal. De duas perspectivas que não se confundem, mas que se confluem, né? E foi muito bom ouvir. E
a fala do professor Marcelo, para mim, me ajudou a clarear ainda mais a perspectiva do Morin, que é com um autor que eu tenho um pouco mais de trato, com o Paul Ricoeur, uma passagem mais rápida. E, de fato, me levou a compreender que compreender é realmente perceber os vários lados, né, de uma pessoa, de um problema, como diz o Morin, e dessa pessoa ou dos problemas que são tramas complexas. E aí o Marcelo falava de trama, eu pensava em teia, né, o que é tecido junto, e aí, né, como que uma coisa ali ia se aproximando da outra. E aí o Marcelo vem e fala das duas identidades, do idem e do ipse, e que me remeteu diretamente à antropologia complexa do Morin, quando ele fala que o sujeito se forma pela perspectiva da exclusão, né, da afirmação de si, mas também da inclusão desse eu no nós. E o quanto isso é complexo, porque talvez essa inclusão no nós também pode ser exacerbada e gerar uma negação de si, né? Como que é esse processo? Ele demanda, portanto, compreensão, consciência de si, consciência do outro, consciência do contexto onde esse eu e esse outro se formam, né? Por isso é um conhecimento pertinente, ele é contextualizado, né? Então, foi muito bom ouvir, porque me faz compreender que, de fato, o pensamento complexo ele é muito urgente, ele é muito atual, ele realmente dialoga com muitas perspectivas e não se rompe com elas, a perspectiva não é de uma disjunção, de uma ruptura. Então, a fala de vocês dois foi iluminadora e um bálsamo, uma chuva de esperança no coração. E realmente compreender a compreensão é um ensino que se faz necessário para a educação do presente, né? Porque, como dizia Morin, a incompreensão é a grande peste do nosso momento, né? Então, compreender é vital contra as pestilências humanas, como o ódio, né, a ganância, situações que se fazem presentes aí nesse círculo vicioso que vivemos, mas não podemos perder a esperança de que esse círculo virtuoso é possível. Então, muito obrigado, professora Maximina, professor Marcelo. Que riqueza. A fala de vocês vai ecoar para a vida toda daqui para frente. Foi muito bom. Que noite, que noite. E que síntese bonita, Elvis, você fez da fala brilhante mesmo dos dois. Muito obrigada. Maria Cândida. Sim, realmente foi vem sendo, né? Uma noite brilhante, muito excelente as duas apresentações, né? Excelente os pontos de encontro, né, dos diferentes olhares nesse momento. Muito boa interlocução do Elvis, né? Também o César, eu gosto muito dessa obra do David Perkins também, acho muito. Nós precisamos retomar, da mesma forma que eu vou retomar esse vídeo do dia de hoje também, né? Porque está sendo assim, precioso esse momento. E, nesse instante, me lembro do Edgar Morin, na Conferência dos Sete Saberes, né? Ao final, na sua última apresentação, em que ele realmente retoma a fala de que os saberes mais importantes que, né, na compreensão dele é o ensinar, né, a compreensão, que é fundamental, a compreensão entre as pessoas, né, como condição de garantia da solidariedade intelectual e moral da sociedade. E eu me lembro também dele falar da ética da compreensão, que pede que se compreenda a própria incompreensão, né? E, enfim, foi uma fala assim belíssima que eu já prometi a Isabel, eu preciso disponibilizar essa gravação para todos vocês, né? Nós temos, né? É um material da origem
vamos dizer assim, de raiz, né? Assim, realmente precioso. Mas hoje, na parte da manhã, eu tive uma conferência com a Universidade do Gurupi, né? Lá o pessoal da pedagogia, e nessa conferência eu trabalhei um pouco também com Maturana, e me lembrei depois desse casamento também um pouco, né? Maturana com o ensinar a compreensão do Mohan, né? E me lembro que, quando nós estamos assim contextualizando e falando de todas as nossas dificuldades, né? Desse nosso sofrimento, do caos civilizatório, eu me lembro de uma fala do Maturana que nos diz que nós somos a esperança como última possibilidade de recuperar o bem-estar no viver, conviver humano, depois de surgir todas essas dificuldades, todos os males, né, que nós estamos, nesse momento, nos queixando. E essa esperança está na consciência da possibilidade de nos liberarmos desses males e recuperarmos a harmonia do humano e do divino, de recuperarmos a harmonia da antroposfera em sua relação com a biosfera, para, então, recuperar o bem-estar em nossa convivência. E ele comenta que se fomos nós que geramos esse mundo em que vivemos, quer dizer, um mundo que hoje nos aprisiona em sofrimento, em violência, nesse mal-estar coletivo, nos problemas todos, né, que nós temos, então é possível, sim, né, sair desse mal, mediante o quê? Nossa capacidade de reflexão, né? Da nossa capacidade, vamos dizer, emocional e criativa, para mudar as nossas circunstâncias e para sair desse aprisionamento gerador de sofrimentos e dores. Então, Maturana, ele fala, se todas as dores e sofrimentos são de origem cultural, então eles podem mudar. Para isso, é necessário o quê? Soltar os apegos que nos aprisionam, né? Os apegos que produzem esses males, que conservam esses males. Então, aí, dialogando, né, com essa compreensão do Maturana, né? Então, para soltar os apegos, eu entendo que essa soltura ela vai se manifestar, então, mediante o desenvolvimento da compreensão. Então, quando nós expandimos a compreensão, nós estamos expandindo, né, os nossos níveis de percepção da realidade. Nós estamos expandindo a nossa consciência, essa consciência que nos liberta, para que nós possamos olhar e mudar e transformar as nossas circunstâncias. Então, eu acho que está aí, sim, o grande desafio, o grande papel da educação, vamos dizer, de uma educação transdisciplinar que tenha a complexidade como seu eixo epistemológico estruturante, né? Porque seria essa educação, então, como facilitadora dessa expansão dos níveis de percepção e de consciência dos sujeitos aprendentes, né? E, com isso, ampliando esses níveis de percepção e de consciência, nós estaremos ampliando, quer dizer, modificando e transformando os níveis de realidade em que os sujeitos atuam. Então, juntando esses dois autores, né, eu entendo que realmente a compreensão é o que expande ou muda o que Maturana chama de configuração psíquica e emocional, que define o nosso modo de habitar nesse mundo. E é exatamente aí que a escola tem que colaborar, para ser esse laboratório para a vivência desses processos. Um laboratório para o desenvolvimento da ética da compreensão, para o aprendizado da nossa condição humana, para o aprendizado da solidariedade, da fraternidade, para o aprendizado do amar, que Maturana nos fala, né? Associado, então, a uma nova estética do pensamento, da qual emerge essa racionalidade aberta, inclusiva, dialógica, menos reducionista e menos fragmentada da realidade
né, propugnada pelo paradigma tradicional. Então, daí, realmente, a importância dos nossos trabalhos pautados na complexidade, nesses novos, né, nos pressupostos científicos, nessas novas perspectivas teóricas que nos ajudem a mudar essa configuração psíquica e emocional que define o nosso modo de ser no mundo. Eu acho que esses autores, né, eles se reúnem, se tocam por aí também. Muito obrigada. Muito grata, Maximina, muito grata, Marcelo, por essa brilhante oportunidade de estarmos aqui reunidos, e é uma honra e uma alegria para o nosso CEP no dia de hoje. Muito obrigada. Eu queria também fazer uma pergunta, talvez, não sei se é uma pergunta, um comentário, que eu queria ouvir um pouco mais a Mina e o Marcelo, acho que especialmente o Marcelo, assim como o Elvis, eu não sou uma boa leitora do Riquet, né? Eu sou uma mais leitora, eu diria, do Morin, né? Então, conseguir perceber esses pontos de encontro realmente é muito importante, né? E eu destaquei aqui alguns pontos da fala, né, do Marcelo, que busca aí essas relações, especialmente, Marcelo, quando você falou identidade complexa, né? Para mim, aí a reunião da objetividade com a subjetividade humana fica claro, muito mais claro, quando você fala em narrativa, né? Para mim, hoje fica muito clara a ideia da narrativa nesse contexto, quando a questão da história mesmo, né? Do processo social, cultural, histórico, tão importante na formação da identidade, né, do ser humano. E você fala do tempo. Então, a questão do tempo me traz a ideia de memória, né? A questão da memória, eu lembrei daquele livro tão maravilhoso da Ecleia Bose, né, Memórias de Velhos, e que fala mesmo da construção da identidade do velho, né, com a passagem do tempo. Eu até me arrepio, né, quando eu penso nesse livro, e que a gente constrói a identidade ao longo de toda a vida, né, pelo que vocês nos trazem. E aí eu queria entender um pouco, né, a ideia, né, de vocês, a questão aí, essa memória, ela é uma memória seletiva, né? Quando a gente pensa nas memórias de velhos, é uma memória seletiva, e que aí está implícita, né? Claro, dentro de toda a subjetividade, a questão da ideologia, né? Porque em alguns momentos a gente manipula consciente ou inconscientemente a nossa memória a favor, né, da nossa cosmovisão, né, da nossa visão de homem de mundo, de como a gente vê a construção de si mesmo, do outro. Então, eu queria entender um pouco como vocês veem aí nessa questão da complexidade da identidade, ou da identidade complexa, essa relação aí da presença da ideologia na memória, na subjetividade, da objetividade na construção, na formação da identidade. É uma pergunta aí que eu queria ver se vocês comentam, se vocês concordam ou não. E a outra pergunta ainda com relação à memória. Para mim, a questão da memória é uma questão muito importante, muito importante. A questão do tempo sempre foi uma indagação, para mim, existencial, né? Eu gosto muito do termo passagem do tempo. E se a memória, né, ela é tão presente, constituinte aí, né, nessa passagem do tempo, como se coloca na ideia do contemporâneo
esse amplo desenvolvimento na atualidade da inteligência artificial. Como fica aí a ideia da inclusão na construção da identidade do humano a partir desse momento aí que desponta com tanta força a inteligência artificial, chats, né? Que parece que a memória perde sentido, né? Já que a gente vai lá no chat e reconstrói até a própria identidade, deixando de lado aí a memória com toda a sua subjetividade. Faz algum sentido isso para vocês? Ou viajei muito? Bom, posso começar? Aí a Maximina coloca a visão, eu vi também alguns comentários no chat. Isabel, é interessante porque, veja, primeiro, o ser complexo é o ser implicado. O que é o ser implicado? É o ser inserido em suas dobras e desdobras. Tá? Então, a gente pega lá a raiz do pli. Então, o ser, inclusive, né, o verbo implicar significa colocar nas dobras e desdobras. Então, quando a gente implica, né, uma questão implica a outra, nós temos uma tessitura. Então, a questão, o tempo, seria o combustível do ser. E quando nós falamos em tempo, o tempo tem a força do rito. Você falou em memória, né? Então, o ser humano, por meio do tempo e do texto, ele se torna ritualizado. O que eu quero dizer? É o rito que mantém essa trajetória do ser. Qual é uma característica do contemporâneo, segundo alguns autores? É a redução do tempo. O tempo reduzido faz com que a trama seja mais fraca. Então, na minha leitura, nós vivemos hoje um contemporâneo que é atacado por várias vertentes, e uma delas que é muito cruel é o tempo reduzido. É só verificar as nossas agendas. A infância reduzida. O tempo de pesquisa reduzido. Então, a redução do tempo significa a redução da complexidade do ser. O ser complexo é um ser temporal, porque as ligações e religações exigem tempo. O ser que não é temporal, ou com menos tempo, é o ser do encaixe, como trouxe a Maximina muito bem naquela gravura. Então, um grande desafio, e aí assim, o ser humano tem a sua memória seletiva, mas, acima de tudo, nós temos uma memória temporal, ritual, que nos mantém como história. Isso é complexidade. É você criar a sua história textual e narrativa. Com as influências tecnológicas e digitais, nós podemos ter uma redução disso. Quando nós temos uma memória artificial, nós estamos reduzindo a condição humana da complexidade. É o grande risco. Nós chegamos ao momento de risco planetário, ambiental, científico, não é? Então, esse é o grande risco hoje. O grande risco é a redução da condição humana. Um dos traços da redução é o tempo. O tempo hoje, ele é frenético. Nós estamos já em maio. Qual é a nossa percepção? Nós estávamos virando ano há pouco tempo. Parece, não é? Nós já estamos planejando, em termos de escola, nós já estamos em agosto. Professores e a carga horária, gente. Vocês querem uma trama mal resolvida como essa?
Então, todo esse jogo mal realizado causa um impacto muito cruel. Então, nós sofremos uma redução de complexidade, por exemplo, pelo tempo reduzido, mecanizado, não é? É uma característica, eu não sei se eu respondi. E a memória, não é? Ela é, na verdade, um apelo ao rito, não é? A complexidade é o fenômeno do rito, e não da repetição, porque o rito é atualizado a cada dia, e a repetição é encaixe. E o neoliberalismo pede encaixe. E terminando a minha fala, o que é mais cruel, né? O neoliberalismo traz uma falsa complexidade, porque nós vemos ao mesmo tempo inclusão e exclusão acontecendo. São vias humanitárias e vias anti-humanitárias ao mesmo tempo. Isso não é complexidade. Isso é uma crueldade neoliberal. Porque, ao mesmo tempo, a exclusão e a inclusão acontecem, diminuindo a condição humana, isso não é complexidade. Esse é um movimento neoliberal, né? Não sei se eu respondi. Reducionista mesmo. Reducionista, exatamente. É a promoção da redução. E acho que quando você fala, Marcelo, nesse risco, né, que o Morin aborda também, às vezes, até nos nomes dos livros, né, Maria Cândida? Sim. Rumo ao abismo, Para onde vai o mundo, né? São títulos, né, dos livros dele. Fica muito claro esse risco aí, né, da inteligência artificial, com essa Exato. perspectiva de reducionismo, né? Mesmo a gente está descartado quase, né? Ou ficará descartado. Talvez é um conhecimento impertinente, fazendo um jogo, né? É a impertinência de um conhecimento. Então, aí, nós já chegamos a esse risco, né? E o medo que isso causa, porque os especialistas estão com medo. Outro dia eu vi uma reportagem, né? O medo que isso já causa, né? Então, o risco já é assim, ele é evidente. Tem um artigo no Estadão desse domingo, do Eugênio Bussi, que fala exatamente isso. Não é? Que a humanidade está prestes a desaparecer diante desse poder. É um abismo. Eu gostaria de fazer um comentário, porque Por favor. O Marcelo fala na questão do tempo reduzido, né? E isso uma redução da complexidade, né? Eu não sei se é uma redução da complexidade, Marcelo, mas eu acho que esse tempo reduzido, ele caracteriza, e essa questão da inteligência artificial, ele caracteriza um desenvolvimento, né, ou uma presença muito mais marcante da compreensão intelectual, do desenvolvimento da razão intelectual. É a razão predominando, né? Nós temos um desenvolvimento intelectual muito mais acelerado do que um desenvolvimento humano. Nós estamos perdendo as condições humanas de solidariedade, de fraternidade, né? De compaixão. Então, a gente está à medida que a gente desenvolve essa capacidade toda, a gente perde outras que são muito importantes, que seriam talvez mais importantes na época que a gente vive, né? Então, a gente vê que, por exemplo, algumas questões, né, algumas doenças que eram características de pessoas de muita idade, como Alzheimer, por exemplo, estão aparecendo em pessoas muito mais jovens, né? Então, parece que assim, é um tipo de compensação, né? Não dá para viver nesse mundo, então parece que a gente foge para um outro mundo, né? Não dá para viver nesse tempo Cronos, né? Então, me refugio num tempo Kairos, eu vivo no meu tempo, né? Então, eu não sei se é uma redução da complexidade
ou é alguma outra coisa? Eu não sei identificar muito, não, mas eu acho que a gente está perdendo muito dessas características humanas. E essa questão da inteligência artificial me lembra muito quando a gente começou a usar computador. Quando os computadores pessoais apareceram, foi aquela coisa, o computador vai substituir o homem, então não vai ser mais necessário uma série de funções e tal. Então, teve um certo descompasso no início, mas as coisas foram se acertando. Eu acho que talvez com a inteligência artificial aconteça o mesmo. Nesse primeiro momento, a gente tenha uma certa desordem para que essa novidade alcance uma certa ordem, né? Porque mesmo, por exemplo, o ChatGPT, ele produz textos, mas ele não produz textos com a qualidade do ser humano, né? Então, ele é bom, mas ele não é tão bom quanto. Então, as imprecisões vão aparecendo, né? Então, eu acho que o que a gente não pode perder neste momento é a nossa capacidade de perceber a nossa condição humana e de não perder a ética, porque a partir do momento que a gente perder isso, aí é que nós não vamos conseguir resgatar mais nada. A nossa inteligência para produzir coisas não vai servir para mais nada que não seja para autodestruição. Essa, pelo menos, é a minha visão, né? Mantemos a esperança, né, Maximina? Temos que manter essa esperança. E você deixa a pergunta no fim da sua apresentação, né, a ideia do paradigma, né? E aí, com a sua resposta agora, me devolveu a ideia do paradigma, porque se a gente está numa fase em busca de um novo paradigma que traga de volta a emoção, a subjetividade, os valores humanos, né, de solidariedade, ética, fraternidade, parece que vivemos também a dualidade, agora com a inteligência artificial, do paradigma da razão, né? Então, a gente está num momento que a gente está em cima do muro, a gente não sabe para que lado a gente pode cair, né? Essa sensação que, durante muito tempo, eu tive. A gente precisa mudar de paradigma, precisamos romper de uma vez por todas, né, com o paradigma tradicional. Mas, a partir de um determinado momento, eu comecei a pensar, não, peraí, mas para explicar a complexidade, eu retomo muito do paradigma tradicional, né? Eu preciso dele. Não é um rompimento como uma visão paradigmática que eu nego completamente o anterior para criar ou para trazer alguma coisa nova. Eu preciso daquele, não que eu precise para continuar vivendo nele, mas eu preciso dele para mostrar o oposto, para mostrar a diferença e para valorizar a diferença. Então, acho que, nesse sentido, nós não vamos conseguir esse rompimento, né? Mas a gente vai precisar de algumas coisas desse paradigma tradicional para confirmar e valorizar o pensamento complexo, né? É nesse sentido que eu vejo que, em determinados aspectos, existe aí um diálogo de opostos. Não completamente, mas em alguns aspectos eu vejo aí um diálogo de opostos, que é bastante interessante para se desenvolver o pensamento complexo, para se explicar o pensamento complexo. Eu concordo sim, Maximina. Só comentando, né, nessa minha própria experiência, inclusive na escrita de toda essa discussão de paradigma, né, eu sempre tenho que retornar e dialogar com o tradicional para eu pegar a força para dar o salto para o outro paradigma. Então, eu estou sempre dialogando
né, refutando, vamos dizer, algumas categorias desse tradicional para eu poder reencontrar, né, as categorias, né, da própria complexidade, da própria, né, para fazer a transição do pensamento. Então, Exato. mesmo nessa, por exemplo, no diálogo na formação do professor, eu percebo, né, que na minha experiência como docente, quer dizer, para discutir, né, essa formação inicial de professores, né, não dá para a gente chegar e entrar, o paradigma da complexidade, ou não sei o que, é isso aqui. Não. Nós temos que dialogar primeiro e resgatar a matriz pedagógica desse professor e perceber os indícios nessa matriz, né, do paradigma que está ali. Né? Ele não sabe nem se é tradicional ou se é elementos do outro. Mas, ao mesmo tempo, né, com o encaminhamento de algumas perguntas, ele começa a perceber a necessidade dele dar o salto, ou então de confirmar, não, isso aqui já faz parte, né, de um diálogo, de um processo de auto-organização, quer dizer, mas ele tem sempre esse lado comparativo, e isso, para mim, é realmente fundamental. Né? Sim, Isabel, nós temos aqui uma pergunta do Simão, pedindo que a professora Maximina comentasse sobre a metamorfose, que ele achou uma metáfora poderosíssima, né? E depois me parece que o Euler também teria pedido a palavra anteriormente. Tá? Muito bom. Na verdade, a questão da metamorfose é uma proposta do próprio Morin, que ele apresenta no livro Ensinar a Viver, né? Essa questão toda de reforma, né? Eu acho que a palavra reforma, talvez em português, ela dê uma conotação de você fazer pequenos acertos, melhorar aqui e ali, né? Fazer pequenos reparos. E eu acho que a força que ele quer dar quando ele usa essa reforma de pensamento, essa expressão, é alguma coisa mais forte. Não é uma reforma, não é um concertinho, é mudar mesmo, é transformar. É uma transformação no pensamento. Não é pensar juntando pecinhas, é pensar articulando, tecendo, fazendo conexões e desconexões, mudando, tecendo e destecendo. Eu acho que é isso, que a palavra reforma, talvez para nós, não tenha a força que ele quis dizer, que ele quis empregar. Né? Eu acho que a palavra metamorfose tem mais o conteúdo semântico que ele deseja quando ele fala nessa reforma. Essa reforma do pensamento, a reforma da educação, a reforma das instituições, porque é uma reforma sistêmica, né? Ela vai se espalhando por todos os sistemas que estão interligados, né? Não é uma reforma só aqui, localizada num ponto. Né? Se estamos falando no sentido de complexidade, a reforma numa parte ela vai se alastrando para o todo, né? Para todas as outras partes. Então, eu acho que a palavra metamorfose tem essa força semântica que o autor quis transmitir. Pelo menos é assim que eu a entendo. Tá? Ok, Simeão? Muito bom, que bonito que você explicou, que bonito. Que bonito Sim, que é. Obrigado, bom que pela fala. Eu ouvi, né? Gente que sabe, né? E que a gente aprende. Imagina. Eu li. Oi, ok. Obrigado, parabéns, amei a proposta, obrigado ao professor Marcelo, Maximina, à professora Maria Cândida e Isabel, por esse espaço maravilhoso. A minha inquietação estava tentando sistematizar, e é na fala da professora Isabel, quando ela levantava a questão da ideologia, mas
eu me retorno mais à fala da professora Maximina, quando ela trabalhava o elemento da informação. E, ao mesmo tempo, a inquietação de uma das primeiras falas que voltava: "E agora? Quando é que vamos chegar ao espaço, parece que prometido, linear, final", né. Eh, e aí, muito bem ponderado, a gente não está com essa expectativa de chegar nessa perfeição, é um mundo melhor, não é o melhor dos mundos, como é que é? É um mundo melhor do que esse, não é o melhor de todos os mundos que a gente, né. Mas, ok, aí qual é a questão? Da ideologia. Nós vivemos um aspecto uma palavra que talvez resuma a ideologia em nossos tempos é a fake news. Ou seja, aquela situação da informação, trabalhada no início pela professora Maximina, em que nesse processo da informação, você tem também um elemento em que o emissor tem a intenção de criar os ruídos. Aí ela resgatou exatamente a ideologia por meio da fake news. E que não é o fato, usa-se muito a expressão para resumir estamos na época da pós-verdade. E aí é preciso entender, não que abandonamos a verdade, mas que é feito uma estratégia de permanecer no poder intencional, de passar a informação intencionalmente com ruídos, em que exatamente mexe na identidade de quem está na outra ponta, recebendo, realizando o processo do conhecimento. E aí nós conhecemos a mentira e pensamos que é verdade, e somos convictos disso. Quantas vezes eu me vi enganando-me, por informações que no meio do tempo curto não tenho condições de pesquisar toda a complexidade que envolve aquela informação para encontrar a verdade, e me comporto como aquela informação sendo verdadeira. E isso a nível nacional, a nível mundial, essas informações vão passando, e forma a minha identidade no meio disso. Muito bem. E aí como escapar disto? Eu pelo que eu estou entendendo, não existe escapatória, ainda mais numa das falas da professora Maximina. Olha, a gente parece que a gente ir vivendo, vamos vivendo. É assim mesmo, vamos lutando por um mundo melhor, mas pode aparecer alguém ali que seja mais sapiens, eh, ou mais Demi do que sapiens e pronto, mas não sei, parece que é preciso lutar sem perder a ternura, Che Guevara, né, então, ou seja, me veio isso de se conformar, mas inconformado, parece uma mistura, né, o paradoxo aí, mas é isso, me veio essa inquietação, estou aí partilhando com a fala da professora Maximina, eh, e a inquietação aí vinda com a professora Isabel. Olha, eu acho Obrigada. que se eu falei nesse conformismo, se você entendeu nesse conformismo, acho que não foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Por exemplo, no caso de fake news, eu acho que as fake news elas podem vir de em duas situações, né? Elas podem vir de uma informação que foi entendida de uma forma equivocada e foi passada adiante daquela forma equivocada e se transformou numa fake news, tá? Então, eu recebi uma informação, eu li, tive um entendimento dessa notícia e vou passando para frente da forma que eu entendi, mas eu não entendi corretamente e vou criando uma fake news, tá? Então, isso é uma possibilidade. Ou existe a notícia falsa, que é deliberadamente criada para gerar um entendimento equivocado, né?
Então, eu acho que tem essas duas vertentes que a gente não pode esquecer. Mas elas estão lidando com a questão do entendimento, né? Quando eu recebo uma notícia, né? Isso ocorre muito por redes sociais, né? Eu recebo uma notícia, eu leio e eu não vou me preocupar em verificar a fonte, eu passo adiante, né? Isto também ocorre pela rapidez, né? E por uma questão também que é muito clara no ser humano, eu quero ser o primeiro a dar notícia. Então, eu recebo de uma das listas de que faço parte e eu corro a divulgar na outra porque eu quero ser o primeiro a dar notícia, sem verificar a veracidade daquela informação, tá? Então, tem como resolver isso? Tem. Eu não devo me apoiar numa única informação que eu leio. Eu devo verificar, eu devo ver outras fontes antes de espalhar uma notícia. Então, eu devo compreender o que está acontecendo antes de divulgar uma outra informação. Então, se eu ficar só no entendimento e vou passando, aquela notícia se espalha rapidamente. E isso tem acontecido com muita frequência pela própria rapidez com que as coisas se espalham e pela própria rapidez com que a gente quer espalhar as notícias. Então, acho que esse é um fenômeno muito evidente do imediatismo das redes sociais, o imediatismo da comunicação mediada pelo computador, pela internet. Tá? Agora, isso tem como resolver? Tem. Antes de eu passar uma notícia, ou antes, quando eu vejo uma notícia que eu fico meio em dúvida, será que isso é verdadeiro ou não? Eu vou procurar outras fontes, eu vou procurar verificar a origem daquilo antes de passar adiante. Então, eu acho que isso é uma atitude ética que todo mundo deve ter, né? É que todo mundo usa a desculpa do tempo. Ah, eu recebi, mas não chequei, passei adiante. Mas não é uma atitude muito ética. Então, a gente tem como resolver isso, sim. Né? Eu acho que temos como resolver. Não é uma atitude conformista, não tem jeito, vamos nos conformar, é assim mesmo. Eu acho que se eu passei essa ideia, não foi isso que eu quis dizer, não. Tá? Não sei se eu respondi a você. Eu estou. Então, a fake news foi um exemplo muito bem trabalhado e que ajudou bastante. Agora, a sua reflexão, mas eu adentro um pouco mais, que é a questão exatamente daquilo que colocavas sobre o fato de que ou seja, o plano, por exemplo, foi utilizado o exemplo do plano de educação. A nossa educação vai ser melhor, vai humanizar mais, vai melhorar mais nossos relacionamentos, dependendo de quem está à frente, a gente vai continuar fazendo um processo, não é que vamos chegar a um fim linear. Ou seja, na hora que eu penso conformar com a realidade de que ela é assim, então não conformar de não lutar. Por isso, lutar, mas ao mesmo tempo parece que entender que a luta é constante, não é que a gente vai parar de lutar. Então, se conformar, a palavra pesada, mas então tira, mas seria essa ideia de que parece que não vamos ter isso, não vai ter fim. O que eu quis dizer é que, por exemplo, as reformas educacionais, quando elas chegam, né, até a escola, elas custaram tanto tempo para ser resolvidas, decididas, elaboradas, né? Quando elas chegam à escola, elas já chegam meio ultrapassadas. O mundo já andou muito para frente. É nesse sentido que eu quis dizer. Então, parece que elas nunca acompanham, né? O próprio desenvolvimento da realidade. Então, parece que elas chegam sempre muito atrasadas.
Nesse sentido, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos seguir aquilo exatamente como está? Nós vamos não aceitar? Eu acho que a gente fica aí numa posição bastante problemática. Se eu não aceitar uma reforma que é obrigatória, né, que é uma lei, eu tenho que seguir. Só que a lei, ela me diz o que eu devo fazer. Ela não me diz o como eu devo fazer. A lei me diz quais são os grandes conteúdos que eu devo tratar, mas ela não me diz como eu devo tratar. Então, ela me dá um espaço de ação. É nesse espaço de ação que eu digo que nós, dentro da sala de aula, podemos agir, certo? Então, não é que eu estou sendo contra a lei, eu estou cumprindo a lei, só que eu estou dentro da lei no espaço que a lei me permite. Eu estou cumprindo com o que ela diz, só que eu estou cumprindo da forma, no como eu acredito que possa ser trabalhado. E nesse espaço do como pode ser trabalhado, eu posso incluir mais algumas coisas. Eu posso incluir uma metodologia na qual eu acredito, eu posso desenvolver o pensamento complexo, que é esse que eu acredito. Então, eu tenho formas de ação. Agora, eu vou chegar a formar um método ou uma reforma ideal, é nesse sentido que eu não acredito. Porque quando se formar quando chegarmos a uma reforma ideal, a hora que ela chegar na escola, ela já não é mais ideal. É nesse sentido que eu digo. Então, não é um conformismo, é uma constatação da realidade, né? Agora, que a lei sempre me dá um espaço, né, para um jogo de cintura, ela me dá. Cabe ao professor fazer. Existem aqueles que fazem e existem aqueles que não fazem. Aí cabe a cada um. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não sei se ficou claro para você agora. Tá? Ok. Muito bom, gente. Como acho que foi o Elvis que falou, a gente podia ficar aqui conversando horas, dias, meses, e é bom ficar um gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente pode continuar essa conversa, né? Maria Cândida e eu vamos conversar com o Marcelo e Maximina da possibilidade da gente continuar essa conversa em um curso, né? O CEP gostaria muito, se sentiria muito lisonjeado de tê-los conosco, continuando aqui essa conversa, né? E eu acho que a audiência nos mostra que mais gente ficaria conosco, né, Maria Cândida? Ouvindo vocês. Sim, Então, uma preciosidade, uma maravilha e um prazer, um deleite muito agradável, muito rico. Muito grata, Maximina, muito grata, Marcelo, muito grata, Isabel, pela oportunidade que nós estamos tendo hoje. Né? Realmente um momento precioso. Muito obrigada. Eu aqui gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, a todos vocês que ficaram conosco aqui, e dizer que foi um prazer muito grande e que, se vocês quiserem, quanto a mim, voltamos, né, Marcelo? Quando vocês... Bravo! Nós queremos, né? Muito. Excelente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito boa obrigada. Noite, muito obrigado pela atenção, pela participação. Muito obrigada. Um abraço a todos. Grande abraço, grande beijo em todos e todas. Até o nosso próximo encontro. Fiquem conosco, sigam nossas postagens, que a gente vai contando o que vai acontecendo por aqui. Obrigada, um beijo, bom final de semana.